Revelado o incrível segredo que levou essa avó ao manicômio e sua vingança transformadora. Era uma linda tarde ensolarada na pequena cidade de São Rafael, onde as ruas de paralelepípedos dançavam sob os passos de Dona Zélia, avó amorosa e protetora. Com seus 70 anos, ela era o coração pulsante da família, mantendo viva a herança de risadas, histórias e tradições que permeavam cada esquina da cidade. Contudo, a paz de Dona Zélia estava prestes a ser despedaçada. Carlos, um empresário ganancioso, avistou as terras da família, sonhando com arranha-céus dourados onde antes havia flores e risos. Com astúcia inigualável, ele começou a semear discórdia, insinuando que a avó já não era a mesma, que estava perdendo a sanidade. A traição o tornou um inimigo disfarçado de amigo. Os filhos e a nora, confusos e afetados por sussurros venenosos, começaram a duvidar da mulher que sempre os amou. Dona Zélia, cercada por uma família em ruínas, sentiu o peso de cada descaso como se fossem pedras em seu coração. Quando finalmente foi levada para o manicômio, tudo o que restou foi o eco da solidão. Não havia mais risadas, apenas as paredes frias daquele lugar sombrio que a fazia sentir-se como uma sombra de quem fora ponto, mas a luz interior de Dona Zélia nunca se apagou. Em meio a tantas dores, encontrou nas artes a maneira de resgatar sua essência. Com lápis e tintas, ela transformou sua tristeza em obras vibrantes que falavam da injustiça que sofrerá. Cada traço era um grito de liberdade, e seus desenhos começaram a atrair atenção. Outros internos paravam para admirar sua criatividade, e até mesmo aqueles que a visitavam sentiram o impacto de sua dor transformada em beleza. A arte se tornará seu porto seguro. E a cada imagem, um pedaço de sua ancestralidade esquecida emergia, revelando segredos profundos sobre sua linhagem, causando revolta na avó que acreditou ter sido traída por aqueles que mais amava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Zélia, redobrada em coragem e determinação, começou a traçar um plano. Não apenas para expor a hipocrisia de Carlos, mas também para resgatar sua dignidade, quem sabe, o amor de sua própria família. O que estava em jogo não era apenas o espaço que ele desejava ocupar, mas a própria essência da união familiar que havia sido construída com tanto carinho. Enquanto suas cores dançavam em suas telas, ela ficou mais forte e decidida. Agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. E, no horizonte, os segredos que cercavam sua família se tornavam cada vez mais claros, prontos para abalar as estruturas da cidade que um dia foi seu lar. O que mais poderia estar escondido na névoa do tempo? O que mais Dona Zélia descobriria naquele emaranhado de memórias e tristezas, transformando sua fragilidade em meticulosidade? Dona Zélia passou dias imersa em suas criações, mas, mais do que as pinceladas, a artista se via em cada detalhe de suas obras. Nesses grandes murais coloridos, ela expressava o que sentia: dor, amor, traição. Cada cor pulsante batia como seu coração, e cada forma se tornava um passo mais perto da verdade. Ao seu redor, as paredes brancas do manicômio, antes opressivas, agora refletiam suas emoções, transformando esse lugar sombrio em um ateliê de libertação. A alegria dos outros internos ao admirar suas obras alimentava sua determinação. Se eu conseguir fazer alguém sentir, já valeu a pena, pensou Dona Zélia, quando foi abordada por Júlio, um rapaz de olhar triste e sonhador. Ele costumava sentar-se em silêncio ao longe, mas, atraído pela arte da avó, começou a se aproximar. Com as mãos tremendo, ele a elogiou. A sua pintura me lembra de casa, disse ele. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Dona Zélia, feita de nostalgia e esperança. E assim, uma inesperada amizade começou a florescer entre eles. Júlio se tornava cada vez mais presente, compartilhando seus próprios sonhos e desilusões. As conversas eram curtas, mas profundas. Ele contava como a sua própria família o deixará de lado, e como as vozes que o perseguiam o levaram àquele lugar. Dona Zélia, por sua vez, falava das histórias da cidade, de seus filhos e netos, e do vilão que havia chamado de amigo. O que começou como um desenho de solidão e traição agora se tornava uma extensa tela de amor e apoio mútuo. Numa manhã quente, enquanto pintava uma cena vibrante que representava uma antiga celebração de São Rafael, um pensamento perturbador passou por sua mente. O que havia se perdido no tempo, além da confiança de sua família?
O que Carlos sabia que poderia derrubar a paz naquela cidade? O coração de Dona Zélia apertou com a ideia de que os segredos poderiam carregá-la ainda mais fundo na escuridão. Mas a avó estava decidida. O medo não poderia dominá-la. Enquanto misturava a tinta, ela viu uma nova ideia tomar forma. Em seu novo projeto, Dona Zélia planejava retratar a história da sua família, não apenas a parte feliz, mas também as sombras que se escondiam sob a superfície. Com cada traço, ela voltaria a erguer seu legado diante de todos. As semanas passaram e a agonia da espera se tornava insuportável. Certa noite, enquanto observava as estrelas pela janela do manicômio e escutava o som suave do vento, ela teve uma revelação. Talvez as informações que a levassem a uma verdade esquecida estivessem mais próximas do que ela pensava. As lembranças, não apenas as suas, mas também de outras pessoas da cidade, poderiam estar ligadas a um mistério ancestral. Algo grande estava prestes a ser descoberto. E foi nesse momento de clareza que Júlio apareceu. Ele estava ofegante, com o olhar mais sério que ela já vira. Dona Zélia, preciso te contar uma coisa, ele começou, hesitante. O coração da avó disparou. O que mais ele tinha a revelar? Essa conversa poderia ser a chave para abrir as portas que estavam trancadas há tanto tempo. Dona Zélia respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias, enquanto se preparava para ouvir o que Júlio tinha a dizer. O destino de sua luta poderia mudar completamente naquela noite. Júlio se aproximou um pouco mais, com um brilho de nervosismo nos olhos. Ele parecia estar carregando o peso de um mundo em suas costas. Dona Zélia sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um precipício. O tempo parecia ter parado. Eu ouvi coisas, ele começou, a voz tremendo. Ela se inclinou para a frente, ávida por saber mais. As cores das tintas em sua paleta pareciam mais vibrantes só pela expectativa do momento. E, ao mesmo tempo, um medo sussurrava em seu coração. O que você ouviu, meu querido? Dona Zélia forçou um sorriso, tentando conter a ansiedade. É sobre Carlos, disse ele, logo fazendo uma pausa que parecia eternidade. Ele está envolvido em algo muito mais perigoso do que imaginamos. O que ele fez com a sua família pode ter relação com outras famílias da cidade. Uma sombra atravessou o rosto da avó. Carlos, o homem que uma vez foi seu amigo, agora era um enigma revestido de escuridão. A lembrança de sua traição a machucava como espinhos enterrados na pele. O que você quer dizer com perigoso? Questionou, a voz firme, mas trêmula. Júlio respirou fundo antes de continuar. Ele tem informações sobre um antigo tesouro, algo que muitos desejam, e ele não hesitaria em fazer o que fosse preciso para mantê-lo em segredo. Isso pode explicar por que tanta gente desapareceu, e por que as memórias estão se apagando desta cidade. Dona Zélia sentiu o chão abaixo dela vacilar. E se tudo aquilo fosse verdade? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de uma forma que ela nunca imaginara. O que parecia ser um mero episódio de traição agora se tornava uma mancha mais profunda na história da cidade. Mas por que você está me contando isso? A avó perguntou, seus olhos fixos nos dele. Porque eu confio em você, Dona Zélia. Você é a única que pode se lembrar do passado, que pode unir todas as peças. Nós precisamos montar essa história, precisamos expor a verdade. Ela olhou pela janela, onde a lua cheia iluminava o céu como um farol em meio à tempestade. O que deveria ser liberador agora se tornava um fardo. E se essa verdade tiver um preço? Questionou Dona Zélia, a voz embargada. E se, ao descobrirmos tudo, acabarmos perdendo ainda mais? Ele a encarou com sinceridade, como um garoto que precisasse acreditar em algo maior que ele mesmo. Às vezes, Dona Zélia, a verdade pode ser a única saída. A única forma de libertar não só você, mas todos nós. As palavras ressoaram em seu coração, despertando uma determinação latente. Ela não poderia simplesmente ignorar o que estava sendo revelado. Júlio então pegou a mão de Dona Zélia, transmitindo segurança. Juntos, podemos confrontar Carlos. A arte que você cria é poderosa. É hora de usá-la como uma arma contra a injustiça. Naquele momento, a avó se viu diante de um dilema. Deveria mergulhar de cabeça naquela nova jornada, enfrentando não apenas seu passado, mas também os possíveis riscos que viriam com isso? Com o coração acelerado, ela sabia que não haveria como voltar atrás. Dona Zélia respirou fundo e, com a voz firme, disse, vamos descobrir a verdade. Mas preciso de você ao meu lado, Júlio. Temos que fazer isso juntos. A determinação ardia dentro dela como as cores vibrantes que pintava. Eles tinham um objetivo a conquistar juntos, um mistério a desenterrar.
E, enquanto se preparavam para desvendar esse labirinto de segredos, a sensação de que algo muito maior e mais profundo estava por vir pairava no ar, mas antes que pudessem fazer planos concretos, uma sirene ecoou ao longe. O som cortante trouxe à tona uma nova inquietação. O que aquela sirene significava? Aquilo poderia ser apenas o começo. A sensação de urgência os envolveu. Era hora de agir, mas qual seria o próximo passo? Dona Zélia deixou o olhar vagar pela rua iluminada pela lua, enquanto a sirene soava cada vez mais alta. O som pulsante parecia ecoar em seu coração, fazendo-o acelerar como se quisesse escapar do peito. Ela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava se aproximando, algo que poderia mudar tudo. Precisamos sair, Júlio, disse, levantando-se da cadeira. O impulso de ação era mais forte que o medo que prendia. Júlio a seguiu, e juntos saíram do ateliê, a porta batendo suavemente atrás deles. A expectativa pairava no ar, carregada de mistério e urgência. A tranquilidade do bairro havia desaparecido, substituída por um clima tenso, como antes de uma tempestade. Para onde vamos? Perguntou Júlio, a voz tremendo um pouco entre a excitação e o receio. Precisamos encontrar Carlos, descobrir o que está acontecendo. Se ele está realmente envolvido com o que você falou, concluir essa história pode ser nossa única chance de proteger a cidade e a sua família. Dona Zélia sentiu o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Era como se cada passo que davam em direção ao desconhecido os levasse mais fundo em uma armadilha. Mas ela não tinha escolha. Suas lembranças, seus sonhos, tudo estava em jogo. Enquanto avançavam pelas ruas, a sirene soava como um alerta, ecoando em seus ouvidos, martelando como um chamado à ação. Os dois cruzaram com vizinhos preocupados, alguns olhando pela janela, outros se perguntando o que estava acontecendo. O medo tomou conta, e a avó lutou contra a necessidade de olhar para trás. Eles chegaram à casa de Carlos, que agora parecia mais uma fortaleza sinistra. As sombras dançavam nas paredes, e Dona Zélia sentiu uma onda de insegurança. O que se passava lá dentro? O que havia mudado naquele lugar familiar, agora envolto em mistério? E se ele não quiser falar? Júlio comentou, hesitante. Então vamos fazer ele falar. Ela respondeu, a determinação crescendo em sua voz. A verdade não pode ficar enterrada para sempre. Dona Zélia se aproximou da porta, batendo com firmeza. O som ecoou como um desafio. Aguentou a respiração esperando uma resposta. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente, revelando Carlos com uma expressão que misturava surpresa e nervosismo. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, mas a insegurança se escondia por trás de seu tom autoritário. Precisamos conversar, Carlos. Dona Zélia respondeu, ainda mais firme. Sobre o que você sabe. A tensão no ar era palpável. Júlio ficou ao lado da avó, em um impulso instintivo de proteção. Carlos franziu a testa, uma sombra de compreensão passando por seus olhos. Ele sabia que não podia mais escapar. Mas, antes que pudesse responder, um péssimo barulho irrompeu da rua. Um estrondo, como se algo grande tivesse colidido com o chão. Os três olharam para fora, vendo uma névoa densa começar a se formar, cobrindo tudo em um tom amarelado. O que é isso? Júlio perguntou, com os olhos arregalados. Dona Zélia sentiu seu coração disparar. A sirene continuava a tocar, mas agora misturada àquela nebulosa, parecia um aviso direto. Algo estava errado. Algo muito maior do que ela esperava estava prestes a se revelar. Precisamos entrar, disse Carlos abruptamente. O que está acontecendo não pode ficar à vista de todos. Antes que Dona Zélia pudesse responder, a porta se fechou com força, deixando Júlio e ela ali, com sentimentos de incerteza e a determinação ainda fervendo dentro dela. A avó sabia que a verdade estava à beira de ser descoberta, mas agora havia algo mais importante. A necessidade de sobreviver àquela noite se tornava primordial. Dona Zélia olhou para Júlio, seus olhos brilhando com a mesma inquietação. O que eles realmente estavam prestes a enfrentar? E qual era o verdadeiro preço que estavam dispostos a pagar? A resposta parecia se aproximar, e o futuro, incerto, os aguardava com todas as suas consequências. Mas quando Carlos fechou a porta, uma nova porta para a verdade se abria. E o que estava reservado para eles continuava envolto em sombras. Carlos virou-se em direção à sala, empurrando a porta com um gesto apressado. A atmosfera que antes parecia familiar agora tinha um peso quase palpável, carregada de segredos não revelados. Júlio olhou para Dona Zélia, seus olhos transmitindo uma mistura de medo e expectativa. O que Carlos realmente sabia? A avó respirou fundo,
lembrando-se da promissora determinação que havia feito seu coração disparar momentos antes. Carlos, o que está acontecendo? Dona Zélia perguntou, a voz firme apesar do nervosismo crescendo em seu peito. Ele hesitou, olhando pela janela em direção à névoa amarelada que envolvia a rua, como se esperasse que algo surgisse dela. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco distante da sirene que ainda persistia. Eu sabia que você voltaria um dia, Dona Zélia. Carlos finalmente respondeu, a voz hesitante. Fui omisso, quis proteger você e sua família, mas não posso mais. A avó não gostou daquele voltar um dia, como se a história deles estivesse imersa em algo maior e mais sombrio do que imaginava. O medo a impulsionava a querer saber mais, mas a luz da razão lhe dizia que eles estavam se aproximando de algo que poderia ser devastador. Proteger ou esconder a verdade? Júlio interrompeu, a indignação na sua voz fazendo o ambiente parecer ainda mais pesado. Carlos baixou a cabeça, um sinal claro de que a acusação o atingiu. Ele parecia como uma sombra, perdido em sua própria mente. A tensão se acumulava em cada segundo que passava. O que você sabe sobre meu pai? Júlio perguntou, as palavras pesando como chumbo. O garoto nunca tinha falado diretamente sobre sua paternidade, mas havia um vazio que o acompanhava sempre que esse tema surgia. Carlos começou, mas a voz falhou. Ele olhou para Dona Zélia, como se buscasse aprovação para continuar. Ele se envolveu em negócios perigosos. Quando soube que você ia nascer, ele tentou sair desse mundo, mas as consequências foram terríveis. O que você está dizendo? Dona Zélia mal conseguia entender. Tudo fazia sentido em uma linha torta, como uma história contada por partes. O que aconteceu com ele? Eles não deixaram ele em paz. Meus amigos e eu tentamos ajudar, mas o desespero se tornava claro em sua voz. Eles o levaram para longe. Tudo o que ele fez para se proteger acabou colocando você e Júlia em risco. O relato dele parecia cheio de dor, e a avó sentiu seu coração apertar ao ouvir isso. Porém, um novo estrondo interrompeu a conversa, mais forte e mais próximo desta vez, fazendo o chão tremer sob seus pés. A névoa se adensava, parecendo sugar o ar ao redor da casa. Precisamos sair daqui, gritou Júlio, mas já era tarde demais. A porta da frente se abriu com uma força inusitada, deixando entrar a densa névoa que inundou a sala. Uma presença estranha e ameaçadora pairava no ar, envolvendo os três. Nenhum deles sabia se era o que Carlos mencionara ou algo ainda mais sinistro que se aproximava. Dona Zélia sentiu que seu instinto de proteção se acendia. Precisamos nos unir, e rápido. Ela disse, olhando para Carlos. O tempo de hesitação havia terminado. No entanto, antes que pudessem agir, um grito cortou o ar, vindo da rua. O som era aterrador, e imediatamente um calafrio percorreu a espinha de Dona Zélia. O que mais eles teriam que enfrentar naquela noite? O futuro parecia cada vez mais obscuro, mas ao mesmo tempo cheio de promessas não cumpridas. E enquanto a névoa avançava, ela percebeu que a verdade não apenas o toiuava, mas também estava mais perto de vir à tona do que jamais imaginou. A pergunta que pairava no ar era uma única certeza: até onde eles iriam para enfrentar a revelação que aguardava na penumbra? A névoa parecia se mover com vida própria, envolvendo os três como se uma serpente invisível estivesse prestes a engoli-los. Dona Zélia sentia a pressão no peito aumentar, o instinto de proteção afloreando com força. Entrelaçando os dedos, ela se preparou para o que quer que estava prestes a acontecer. O que foi aquele grito? Perguntou Júlio, a voz trêmula revelando o medo que ameaçava transbordar. Carlos ainda estava paralisado, uma sombra de si mesmo, incapaz de juntá-las muitas peças daquela estranha noite. Não sei, mas não podemos ficar aqui parados. Respondeu Dona Zélia, já movendo-se em direção à porta. Vamos lá. Ela puxou a mão de Júlio, e Carlos, por um momento, hesitou antes de seguir os dois. A névoa se adensou, quase como se tentasse puxá-los de volta, mas a avó não podia permitir que o medo tomasse conta. Havia algo de mais importante em jogo, a verdade sobre o passado obscurecido e a proteção do neto. Ao saírem, a visibilidade era mínima. A névoa ressoava com sons distantes, risadas e murmúrios cortantes. Júlio estava apavorado e se aproximou de Dona Zélia, que sentiu seu corpo tenso ao lado dela. — O que devemos fazer agora? Perguntou o garoto, a voz quase um sussurro. — Precisamos ir até a pracinha, disse Dona Zélia, lembrando-se de como o local era seguro e cheio de vida. De lá, poderemos ver o que está acontecendo. Mas assim que começaram a seguir em frente, um novo barulho cortou o silêncio. Era um carro, vindo na direção deles.
Apanhados na névoa, as luzes intensas pareciam sombras dançantes. Dona Zélia ergueu a mão, sinalizando para Júlio e Carlos pararem. O carro passou, mas não era um carro qualquer. As autoridades, com certeza, e a avó sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não é bom, murmurou Carlos, olhando para a direção onde as luzes desapareceram. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um grito mais próximo ecoou, seguido por outro, mais agonizante. Os três trocaram olhares, o pânico refletido em cada um deles. De repente, a voz de Dona Zélia subiu sobre o medo. Carlos, você disse que tentou ajudar minha família. O que você sabe sobre o que está acontecendo? A expressão dele tornou-se sombria. Ele olhou na direção da névoa, como se algo estivesse puxando de volta aquela noite terrível quando tudo começou. Conheço essas vozes, disse ele, a voz embargada. Elas são dos que não conseguiram escapar. Aqueles que se meteram com o passado. Dona Zélia sentiu um aperto no coração, e se virou para Júlio, que estava pálido, lutando para entender a gravidade da situação. Precisava dela mais do que nunca. Temos que ser fortes, meu filho, ela disse, abraçando-o rapidamente, como se aquele toque pudesse lhe transmitir toda a coragem que tinham. Mas até onde tudo isso irá? Júlio começou, mas foi interrompido. Um novo som rasgou a névoa, não um grito, mas um chamado. Vindo de dentro da névoa, como se uma entidade estivesse se revelando. Instintivamente, Dona Zélia segurou a mão de Júlio. O que está acontecendo? A voz de Carlos soava quase como um lamento. Dona Zélia abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Eram apenas ecos que se misturavam com aquela presença ameaçadora. O que quer que estivesse além da névoa estava mais próximo, e sua ansiedade crescia. Nesse momento, uma imagem surgiu diante dela, algo que ela jamais imaginara. As memórias de um passado trancado, um segredo guardado que, se revelado, poderia mudar tudo. Vamos enfrentar isso juntos, disse, pronta a encarar os fantasmas que ainda os assombravam. Mas enquanto olhavam para a névoa, um brilho intenso apareceu. Era um símbolo, uma mensagem, algo que poderia finalmente responder às perguntas de Júlio. A união deles estava prestes a ser colocada à prova, e a dúvida ficou no ar. Estariam prontos para se deparar com a verdade que os esperava na névoa? A névoa pulsava ao redor deles como um ser vivo. Ao olhar para aquele brilho intenso, que parecia se contorcer e dançar, Dona Zélia sentiu seu coração disparar. Era como se algo dentro dela soubesse que aquela era a chave para tudo, para o que havia acontecido com sua família e, principalmente, o que estava se desenrolando naquela noite. Olhem! Exclamou Júlio, apontando para o símbolo que se tornava cada vez mais nítido. Era uma espécie de círculo, com runas que pareciam pulsar como um coração. Carlos, agora mais alerta, franziu a testa. Isso é um selo. O que quer que tenha acontecido, ele está relacionado ao passado da sua família, Dona Zélia. A avó sentiu um frio na espinha. Aquela conexão era mais do que ela poderia suportar. Recordações sombrias invadiram sua mente, momentos de dor e de desespero. O manicômio, o descaso, as vozes que ecoavam por aqueles corredores frios. Um instante, um único momento, fez todo sentido. Minha filha murmurou, quase para si mesma. O nome dela selava um pacto que havia sido quebrado. E a verdade, finalmente, a atingia como um raio. Preciso ir mais perto. Júlio, temendo o que poderia acontecer, segurou o braço da avó. Não podemos, avó. E se for perigoso? O perigo já está aqui, meu filho. Disse ela, sua voz ardendo em intensidade. Se não enfrentarmos, nunca saberemos a verdade. Com um último olhar de compreensão, Júlio relaxou a mão, permitindo que a avó se aproximasse do símbolo. O ar ao redor parecia eletrificado, e a névoa se recolhia um pouco, como se reconhecesse a coragem dela. Carlos também se aproximou, seus olhos fixos na luz. Se isso for mesmo um selo, talvez possa nos mostrar o que aconteceu. A névoa dançou lado a lado com o brilho, e de repente, Dona Zélia teve uma visão. Uma sala, um lugar com paredes arruinadas. Uma mulher, ela mesma, semelhante a uma sombra, andava ansiosamente. Era a noite em que tudo desmoronou. A voz dela, ainda tão clara, soava como uma lembrança dolorosa. O que você quer de mim? A mulher sussurrou, e o eco reverberou na mente de Dona Zélia. Do outro lado, uma sombra se formou, e ela pôde sentir a ansiedade, a angústia daquela noite fatídica. O símbolo piscou e a névoa pareceu se agitar, formando um padrão. A avó se voltou para Carlos e Júlio. É hora de entender a conexão.
Mas enquanto ela falava, a névoa começou a girar, e uma figura apareceu, semiclara, um rosto familiar que a fez congelar. Era a imagem de sua filha, Lara. Os olhos dela brilhavam como se estivessem procurando por respostas, e, ao mesmo tempo, implorando por ajuda. Mamãe, a voz suave de Lara atravessou o ar, cortando o silêncio como uma faca afiada, levando Dona Zélia a um mar de lágrimas. Era como se todos os anos de sofrimento e perda estivessem se esvaindo, sendo substituídos por uma determinação ardente. Estou aqui, meu amor! Gritou a avó, estendendo os braços ao se aproximar do brilho. Eu nunca te abandonei, mas a névoa crescia de intensidade, e as vozes familiares começaram a se multiplicar, criando um coro agonizante que reverberava em todos os cantos. Temos que ir, disse Carlos, puxando Dona Zélia de volta, mas ela se recusou a se mover. Não. Não posso deixar isso escapar novamente. Não sem descobrir a verdade, e nesse momento, a luz do selo explodiu em um brilho tão sóbrio que ofuscou tudo ao redor. Todo o peso do passado, os segredos e as memórias, estavam prestes a ser revelados. Seria este o momento de libertação ou condenação? Enquanto a névoa se tornava cada vez mais opressora, a única certeza que Dona Zélia tinha era que elas não podiam voltar atrás. O passado e o futuro de sua família dependiam daquela decisão. Com o coração na mão, a avó tomou uma respiração profunda e, sem olhar para trás, deu um passo à frente. O que eles descobririam na outra extremidade daquela névoa poderia mudar tudo para sempre. A luz explodiu em um mar ofuscante de cores e sons que parecia consumir todo o espaço ao seu redor. Dona Zélia sentiu como se seu corpo estivesse se partindo ao meio. Uma onda de energia a atravessava, arrastando-a. O calor emanado pelo selo a envolvia como um abraço familiar, mas, ao mesmo tempo, fazia seu coração palpitante temer o desconhecido. Júlio e Carlos, paralisados diante daquela visão, tentavam entender o que estava acontecendo, o que estava prestes a se revelar. Cada pulsar do símbolo parecia arrastar suas memórias, estendendo uma ponte entre o passado e o presente. Avó! Gritou Júlio, seus olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Dona Zélia estava além disso. O eco da voz de Lara ainda dançava em seus ouvidos, um chamado que não podia ser ignorado. Ela se viu novamente na sala, o lugar em ruínas onde tudo parecia girar em círculos, como um pesadelo sem fim. As paredes, antes vazias, agora traziam marcas e manchas de um tempo que ela desejava esquecer. As sombras se tornaram mais nítidas, manifesto dos medos que a atormentavam. Um homem encapuzado surgia naquela cena nebulosa, sua presença tão familiar, tão aterradora. Era a figura que sempre a assolava em seus sonhos, uma personificação de sua própria culpa. Por que você não me deixou protegê-la? A mulher que era Dona Zélia na visão implorava, seu tom desesperado ecoando no vazio da sala. Você não entendeu. A sombra respondeu, a voz sombria como um trovão. O que foi selado é mais forte do que você. Dona Zélia tremeu. Aquela conversa reverberava em seu ser. A sensação de impotência, de não ter feito o suficiente para salvar Lara. Eu não sou mais fraca. Gritou, sua determinação se acendendo como chama viva. Eu sou mais forte do que você pensa. Ao mesmo tempo, as luzes do selo começaram a dançar, formando um novo padrão, um mapa de seu próprio destino. Cada runa pulsava com vida e, em cada pulsação, revelava uma memória perdida, um pedaço do passado que não havia sido completamente enterrado. Lara, embora distante, parecia mais próxima, como se ela estivesse olhando diretamente para a avó, enviando um impulso de força e coragem. Mamãe, você pode fazer isso. Sua voz, agora clara e ressoante, ecoava como um mantra. Enfrente o que te impede. Sentindo um golpe de adrenalina, Dona Zélia avançou. Antes, ela fora uma mulher quebrada, mas agora, sentia seus instintos aflorarem, sua dor transformando-se em uma ferocidade selvagem. Agora é a hora. Decidiu, decidida a enfrentar o que quer que fosse. O brilho do selo aumentou e ela sentiu sua própria essência se fundir com a luz ao seu redor. Se estivesse prestes a revelar sua verdade, então era o momento de enfrentar as sombras que haviam moldado sua vida. Os rostos, as vozes e as memórias se entrelaçavam como um fio intricado, criando uma tapeçaria de dor e esperança. Seria uma libertação, uma chance de colocar um ponto final na angústia que a perseguiu por tanto tempo. No entanto, enquanto o selo chicoteava a energia ao seu redor, uma nova voz surgiu, mais forte e mais aterrorizante. Você não pode escapar. O passado a mantém refém. Com um último olhar para a luz que a envolvia, Dona Zélia percebeu que tudo dependia dela. Seu coração batia como um tambor, e ela sabia que não havia mais como voltar atrás.
Com um grito de força, ela se lançou para dentro do brilho avassalador, disposta a desatar os laços que a prendiam ao sofrimento. Mas, no instante em que sua mão tocou a luz, a névoa absorveu ponto e, em um segundo que se arrastou como uma eternidade, tudo ficou escuro. O que aconteceria em seguida seria mais do que um desafio, seria uma luta pela própria alma. A incerteza e a esperança se entrelaçavam, embaladas em um destino que mal podiam compreender. Qual seria a verdade que aguardava por eles do outro lado? A escuridão se estendeu como um manto pesado, e Dona Zélia sentiu-se envolvida por um profundo silêncio. Cada batida de seu coração ecoava na imensidão, criando um ritmo solene, como se o universo estivesse escutando. O calor da luz que a atravessara ainda pulsava em seu interior, um lembrete de que ela estava viva, de que a batalha estava apenas começando. Uma fração de segundo se arrastava, e, de repente, a escuridão começou a se dissipar, revelando um ambiente que era familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Ela estava de volta à sala que guardava suas memórias mais dolorosas. As paredes, antes apenas marcas de um passado esquecido, agora pareciam vibrar com uma energia própria. A atmosfera carregava um cheiro de poeira e um leve perfume de flores murchas, como se fossem ecos de tempos que não voltariam mais. Quando a visão se clareou, Dona Zélia percebeu que as sombras moldavam figuras humanas. Eram rostos que ela reconhecia a cada seu sorriso, cada lágrima, uma parte dela. Mas algo estava fora do lugar. Aqueles rostos estavam distorcidos, como se o tempo houvesse transformado alegria em tristeza e esperança em desespero. Você nunca soube a verdade, Zélia sussurrou uma figura bem conhecida, sua mãe. A voz carregava um peso que parecia atravessar o ar. Zélia prendeu a respiração. Mãe! Ela mal conseguiu dizer, as palavras falhando em sua garganta. A figura, envolta em um brilho suave, moveu-se lentamente para frente, sua expressão misturando amor e dor. O que você se recusa a ver, o que você teme confrontar, a voz soou como um lamento, reverberando nas paredes do lugar. Zélia vacilou, a intensidade das lembranças quase esmagando o ar. Eu só queria proteger minha família. Gritou, como se cada palavra fosse uma tentativa de se libertar daquela prisão emocional. E a verdade fará você se libertar ou a destruirá. As palavras cortavam, doíam. O peso da responsabilidade esmagava seu peito. Zélia olhou ao redor, as sombras se aproximando, sussurrando segredos obscuros que ela havia escondido. Não eram apenas memórias, eram partes de um quebra-cabeça que formavam um retrato de uma vida marcada por tragédias e escolhas erradas. Olhando cada rosto, Zélia percebeu que todos estavam ali para lhe lembrar que a dor não era um fardo que ela tinha que carregar sozinha. No centro da sala, o selo pulsava, brilhando como uma estrela que queria ser vista. A luz dançante parecia chamar por ela, oferecendo uma chance de mudar o rumo das coisas. Mas a outra voz, naquele canto sombrio, ressoou mais uma vez. Você pode tentar, mas a verdade é um veneno. Ninguém saiu ileso dessa batalha. Zélia começou a tremer, a luta interna se intensificando. Ela poderia se esconder como fizera por tanto tempo, ou teria coragem de enfrentar o que a mantinha refém. O conceito de liberdade ecoava em sua mente. Era uma oportunidade de se libertar de suas próprias correntes, de confrontar a dor que a seguiu a vida inteira. Com determinação renovada, ela se virou para os rostos queridos, buscando um sinal de apoio. As expressões deles misturavam-se em um mosaico de esperança e medo. Eu não estou sozinha, sussurrou, sentindo a fraqueza se transformar em força. O selo, como se sentisse sua mudança, começou a vibrar mais intensamente. As luzes giraram em um turbilhão, lançando feixes de cor pelo espaço, e o medo abrandou um pouco, dando lugar à determinação. Dona Zélia respirou fundo e caminhou em direção ao selo pulsante, disposta a enfrentar a verdade que a aguardava. O que aconteceria a seguir poderia definir não apenas sua vida, mas toda a história de sua família. Seria libertadora ou devastadora? As sombras daquilo que estava por vir eram intensas e o futuro, incerto. As luzes se tornaram um turbilhão, e, enquanto seu corpo se aproximava da energia pulsante, uma nova voz irrompeu, exigindo atenção. Escolha sabiamente, Zélia, pois as consequências de sua escolha podem ser irreversíveis. E assim, ela se lançou em direção ao selo, preparada para enfrentar o que quer que estivesse do outro lado. O que quer que a aguardasse poderia mudar tudo. A resposta estava a um passo, e a batalha pela verdade tinha apenas começado. A luz pulsante do selo cercou Dona Zélia, e, naquele momento, tudo pareceu se concentrar em um único instante. O calor, a dor, o medo, tudo se transformou em uma onda de esperança crescente. A avó sentiu como se cada aspiração fosse um eco de todas as vozes que a acompanhavam.
Sua filha, Lara, entre outras memórias queridas, sussurrava: "Você pode fazer isso, mamãe." Enquanto avançava, um oásis de cores e imagens se formou diante dela. Carrascos e sombras foram substituídos por um campo radiante, onde flores desabrochavam e vozes amorosas se entrelaçavam. Zélia viu sua família, unida, rindo e celebrando os momentos simples da vida. Essa cena, que antes parecia tão distante, agora envolvia em sua plenitude. Mas, então, as nuvens surgiram novamente. Uma tempestade de dúvidas ameaçava desmoronar aquela visão. A verdade é um veneno, a voz sombria ecoou ainda como um lamento, e repentinamente aquelas memórias tão bonitas começaram a desvanecer para o frio da solidão. O que ela mais temia se materializou em sua mente. A perda, a decepção, a traição. Dona Zélia precisava agir, ou esses sentimentos a consumiriam. Com um grito decidido, como um trovão ressoando nas nuvens, ela confrontou a escuridão. Chega! Não posso viver para o passado, tenho que criar meu futuro. E, com isso, a luz do selo respondeu sua determinação, brilhando intensamente, como um farol que guiava seu caminho. No instante seguinte, ela se viu em uma sala, um manicômio, mas não como antes. Agora, as paredes estavam cheias de arte, de suas criações, dos sentimentos que a salvaram. Cada pintura contava uma história: o amor, a traição, a dor, a redenção. Neste instante, Zélia percebeu que aqueles traumas não eram mais sua prisão, mas sim o combustível que a levaria a uma nova liberdade. Eu sou a criadora da minha história, sussurrou, e, assim que as palavras saíram de seus lábios, ela percebeu que os rostos familiares, antes distorcidos pela dor, começaram a se iluminar. O passado não poderia mais segui-la, ela estava aqui, e isso a transformava. As sombras se dissiparam, e cada figura, cada sussurro, agora ressoava em um tom harmonioso. Ela viu a si mesma novamente, não uma avó quebrada, mas uma artista, poderosa e cheia de vida. A presença ameaçadora, agora suprimida pela sua luz interior, já não tinha mais poder. A névoa se desfez, e os gritos que antes a acompanhavam, agora eram risadas. Dona Zélia sentiu-se envolta por uma onda de amor, e, na frente dela, estavam braços familiares abertos, prontos para acolhê-la. Júlio e Carlos estavam lá, também iluminados pela nova energia. Você fez! Você encarou a verdade, avó! Júlio exclamou, os olhos brilhando de admiração. A avó sorriu e correu para agarrá-lo, enquanto Carlos parou, emocionado pelas revelações que não apenas afetariam Dona Zélia, mas também sua própria história. Carlos, precisamos enfrentar o que Carlos fez, a traição que nos separou. A verdade do silêncio nos cercou por muito tempo, mas hoje, podemos mudar isso, disse Zélia com firmeza. Os três se entreolharam, agora uma equipe unida. A cidade de São Rafael, antes coberta de nuvens de desconfiança e desespero, agora parecia se revelar através de cores vibrantes e luz. Juntos, eles saíram do manicômio, a névoa atrás deles dissipando enquanto novos caminhos surgiam à frente. Dona Zélia não apenas se libertou de sua dor, mas fez um pacto silencioso com sua alma, nunca mais permitir que o medo dominasse sua vida. E, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu da pequena cidade, com sons de risadas e celebrações à vista, a avó se sentia novamente viva. A nova jornada começou. Havia muito a fazer: compartilhar a verdade com sua família, restaurar a confiança rompida e, mais importante, redescobrir a alegria que havia se perdido ao longo do caminho. Mas aquele seria apenas o começo. E, enquanto a luz da noite iluminava o caminho de Zélia, a promessa de um futuro radiante aguardava, cheia de novas histórias para contar. O passado tinha seu lugar, mas agora ela estava pronta para ser arquiteta de seu destino. E, se você chegou até aqui, saiba que isso significa que as histórias de Dona Zélia tocaram de alguma forma. Então não perca a oportunidade de nos apoiar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é importante para nós. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.